do acadêmico, dentro da coordenação, porque todo mundo está se ajudando. Muitas vezes as pessoas acabam assumindo funções que não são suas, não por muito tempo, uma situação ou outra, seja de novo por uma questão do comportamento pessoal da pessoa de querer abarcar as coisas para si, ou simplesmente por uma cultura que ela precisa ser melhorada no Brasil como um todo, no sentido de esse funcionário dá conta, então eu vou deixar ele fazendo essas duas funções a mais e recebendo a mesma coisa, não está confortável para mim. É assim que o empresário pensa e é assim que ele sempre vai pensar. Então há de se ter uma comunicação. Olha, eu consigo fazer isso aqui, mas vamos ser honestos, eu mereço receber um pouquinho a mais. E tudo pode ser resolvido na comunicação. Todas as empresas elas vão sofrer com isso. Não venha me dizer que na minha empresa isso não acontece. Acontece. Se não acontece ainda, vai acontecer. Isso é normal. Porque isso você ainda não viu, né? cultura do Brasil, exato. Mas eu acho que a comunicação dentro da própria empresa pode ajudar a ajustar isso aí. E quanto mais resultado você entrega, mais você pode cobrar, mais você tem a barganhar. Não adianta eu chegar e dizer, olha, eu estou muito sobrecarregada com essas funções. Certo, quais foram os resultados que você me apresentou? Não, eu não consegui apresentar nada. Então você não tem o que barganhar comigo. Mas se eu te apresento um resultado de excelência, eu consigo chegar para você e dizer, vamos tentar resolver isso aqui. Olha o que eu trouxe para a empresa até aqui. Então eu acho que eu mereço um espaço de fala e a gente consegue resolver essas questões. Certo. Agora vamos entrar na comunicação e processos. A primeira pergunta, como é o fluxo de informações entre os setores? Você considera eficiente ou há ruídos que atrapalham? Sempre há ruídos que atrapalham, em todas as empresas. Aqui não seria diferente. Ela é boa, mas eu acho que sempre tem o que melhorar. Se uma empresa, se você como líder ou como gestor olha para sua empresa e fala, tá tudo perfeito, se demita, porque nunca está tudo perfeito. Pode estar tudo satisfatório, mas perfeito ele nunca vai estar. Isso é bom, a gente sempre consegue evoluir. A comunicação aqui ela é feita, basicamente, a empresa é muito grande, como você pode perceber, a gente sai de um corredor para o outro, tenta se comunicar pessoalmente. Às vezes, se eu estou aqui no processo, chega uma mensagem no WhatsApp, eu já respondo. A gente não costuma usar o e-mail para se comunicar, é mais o WhatsApp. Tanto para se comunicar entre setores, a gente tem grupos específicos, e entre unidades. A gente tem os sócios aqui da empresa, tem a unidade de Cajazeiras, a unidade de Patos que está para abrir. A gente consegue ter essa comunicação de uma forma que ela é efetiva, mas ela não é perfeita. A escola utiliza tecnologia para apoiar a gestão, sistemas de gestão acadêmica, CRM, etc. A gente tem um sistema de gestão escolar, onde a gente acompanha o fluxo de todas as turmas que estão ativas na instituição, as turmas que já finalizaram com o cadastro de todos os alunos, sistema de notas, frequência pedagógica e as turmas que estão para abrir. E aí quem fica dentro desse sistema de turmas sou eu, que sou coordenadora pedagógica, e o setor acadêmico, que é o coração da escola, eles comunicam com todos os alunos. O mesmo sistema serve para a secretaria, que vai fazer a inserção dos alunos no sistema, o cadastro dos alunos, e o setor comercial também usa o mesmo sistema, mas com outras funções para colocar números, vendas. Então, é um sistema que ele é muito adaptável. Ele tem 100% das funções, mas cada setor tem acesso a um nicho de funções específicas, e a gente consegue também efetivar a comunicação através desse sistema. Se eu tenho lá, por exemplo, tem uma aluna no sábado que é Lara Daiane, o nome dela. Quando ela falta, as meninas clicam no nome dela e colocam o histórico de observações. Aí colocam, a aluna faltou a aula por isso, por isso, por isso. Quando eu, como coordenadora, for abrir o histórico da Lara, ver que ela faltou 3 vezes seguidas, e disser, tem alguma coisa errada, mas antes de entrar em contato, eu vou ver se tem algum registro. E aí, há esse registro lá, que a comunicação foi feita, chama de histórico de observações, e todos os contatos de todos os setores que é feito com a aluna, ele tem que ser registrado. E eu já trabalhei com hotel, com turismo, e a gente tinha um negócio chamado logbook. O logbook ele serve para passar o turno de uma pessoa para outra. Então, se eu estou no turno da manhã, eu vou anotando tudo o que vai acontecendo. Bangalô 3 pediu para alugar um book. Bangalô 4 não gostou do café da manhã. São detalhes. Mas para que o hóspede ele se sinta acolhido, essa comunicação ela precisa ser fluida, ela precisa ser contínua. Então, se eu sei que você teve um problema com o seu café da manhã, eu chego à tarde, se eu disser para você, e aí, olha, amanhã o café da manhã vai estar melhor.
poxa, mas você não estava aqui de manhã, como é que você sabe? Comunicação. Mesma coisa com o sistema escolar. Se o setor financeiro ligou para um aluno porque a parcela dele venceu, isso já está especificado no histórico. Então, quando eu for ligar, que ele me disser, não, eu não estou indo às aulas porque eu estou com uma questão financeira, eu já estou ciente, eu já chego com uma solução. Então, essa também é uma das ferramentas que a gente usa para efetivar e tornar mais eficiente a comunicação dentro da escola. Pronto, finalizamos a organização, agora vamos para a direção. Já está terminando. Liderança. Como você descreveria o estilo de liderança praticado na escola? Há espaço para diálogo e feedback? Sim, com toda certeza. Há muito espaço, inclusive, para diálogo, para feedback. Eu acho que isso é bastante incentivado, é uma das coisas que me deixa muito contente de trabalhar no IFP. Eu entrei aqui como professora, não como coordenadora, não era o que eu almejava. Caiu no meu colo, eu estava apta para abraçar a oportunidade, fui, mas eu sempre senti muito receio de, se eu não gostar de tal processo, se eu achar que a gente pode melhorar, será que eu vou conseguir adaptar? Porque se eu não conseguir, eu nem faço, eu nem fico no lugar se eu precisar andar assim, feito um grupo de carga. E aqui a gente tem isso. Sua opinião ela vai ser acatada? Nem sempre. O gestor, ele entende de todos os processos, de números, de quantidade de alunos, de processos acadêmicos, mas você muitas vezes entende aquela parte específica. Quando você leva uma ideia, você tem que estar preparado para o não, mas você tem que estruturar a sua ideia bem o suficiente para que ela tenha mais chances de ser aceita. Então a porta para o diálogo ela existe, o funcionário ele fica muito tranquilo no sentido de eu vou chegar e eu vou dar essa sugestão, principalmente quando a gente tem um problema. O melhor momento para se dar sugestões é quando acontece um problema. O que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Não é achar um culpado. O problema surgiu da coordenação, o problema surgiu da secretaria, do acadêmico. Certo, mas isso resolve? Não resolve. O que a gente consegue fazer para melhorar? Eu acho que a gente pode usar a última sala para o curso de inglês no lugar da primeira, porque a primeira é menor, na última a gente consegue colocar mais alunos. É um exemplo, o gestor já tinha reclamado dessa mudança de sala, e aí quando ele chegou semana passada, eu falei, não, mas a sala é maior, a gente consegue... Eu peguei onde eu sabia que doía, financeiro. Eu falei, não, a gente consegue matricular mais alunos com uma sala maior. Ele, você tem razão, professora, vamos deixar. Então você já tem que chegar e a resposta dele pronta. Eu vou dizer isso aqui, ele vai me responder isso, mas eu já tenho uma contraproposta, já tenho uma contra-resposta. Então, sim, a comunicação é efetivada, mas você tem que ter maturidade para saber que às vezes sua proposta não vai ser aceita. E se for, é porque você estruturou de uma maneira muito bem estruturada. Certo. Aí vamos para motivação e desenvolvimento. Eu acho que eu não respondi o estilo de liderança do IFP. Ele é, ao mesmo passo que ele é cauteloso, ele é extremamente ousado. A gente a gente de fato age para que a escola não fique parada. Todos os meses a gente precisa de uma movimentação, como eu falei, a gente precisa prender o aluno, a gente precisa reter, precisa fazer com que ele volte. Então não adianta eu estar aqui e dizer, vai ser assim porque eu quero que seja assim, porque eu sei que isso vai ser melhor. Não, abre a porta para o diálogo, escuta os seus trabalhadores, porque se o pessoal do comercial está tendo um problema com tal curso, o que a gente pode fazer com isso aqui para resolver, para melhorar? Se a coordenação está tendo um problema com o pedido de material, o que pode ser feito para melhorar? Então ela é uma liderança que é cautelosa, eu sei que esses processos funcionam e eu vou mantê-los dessa forma, mas ao mesmo tempo eu quero mais, eu quero que a gente atinja metas maiores. Para isso, a gente precisa de duas coisas: ousadia e mão no bolso, verbas, e saber que a gente consegue às vezes dar um passo maior do que a gente está acostumado a movimentar a situação. Certo. Motivação e desenvolvimento. Quais ações recentes ajudaram a manter a equipe motivada? O que poderia ser melhorado neste aspecto? Ações recentes que ajudaram a manter a equipe motivada. As metas, por maiores que elas sejam, às vezes, final de mês, quando a gente consegue bater uma meta, foi difícil, mas a gente conseguiu. Então a gente vê que como equipe a gente é capaz de atingir uma meta que às vezes parecia muito distante. E o que pode ser melhorado, honestamente, reconhecimento. Eu acho que é muito legal quando você faz um bom trabalho e você ganha um tapinha nas costas. Legal, isso não enche tua barriga, isso não paga o teu salário, tuas contas,
Mas é legal você estar numa empresa em que você é reconhecido, que você é visto. A gente costuma ouvir, quando eu falo a gente, é funcionário como um todo, não só do IFP, costuma ouvir mais reclamações do que elogios. E sim, às vezes o gestor, o dono, ele vai prestar mais atenção em você quando ele vê que você precisa de um direcionamento. Se você está fazendo o seu serviço, não espere tapinha nas costas, você está no caminho certo. No momento que você erra, eu preciso te colocar de volta nos trilhos. Mas sim, esse tapinha nas costas ele faz muita diferença. A gente tem isso aqui, toda reunião a gente tem o destaque do mês, que ganha uma premiação em dinheiro, ganha a visibilidade na escola, isso pode ser de qualquer setor. As únicas pessoas que jamais entrarão para destaques do mês são líderes. Então eu jamais estarei no destaque do mês, o professor líder jamais estará no destaque do mês, a líder do financeiro jamais estará, porque o intuito é trazer as pessoas que estão com você para se destacarem. Sim. Porque se você já está em um cargo de liderança, você se destacou de alguma forma, você continua se destacando. Então é trazer isso para que outras pessoas sintam a mesma energia que a gente tenta passar aqui. Os colaboradores têm acesso a treinamento de desenvolvimento contínuo? Sim, tem. A gente está hoje com uma consultora que é do setor financeiro, secretaria e setor acadêmico. Ela foi uma das primeiras contratadas da rede do IFP geral e aí ela entra na escola para dizer, olha, esse processo ele não é bem assim. Vem aqui que eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho certo. Os processos eles mudam muito rápido, então pode ser que hoje eu estou fazendo um processo de uma forma que semana que vem ele já mudou e na outra semana ele já mudou, então a gente precisa de atualização constante. Essas atualizações elas ficam a cargo dos consultores e dos coordenadores, principalmente os coordenadores regionais, que abarcam mais unidades, então a gente sempre tem esse direcionamento. Muitas vezes não no sistema de hoje é dia de treinamento, mas diariamente, todos os dias a gente está ali acompanhando os processos de cada setor para identificar possíveis falhas para que a gente possa arredondar o processo e tornar ele limpo, para que na semana que vem esse erro não se repita. E quanto a conflitos, quando surgem conflitos internos, qual costuma ser a forma mais comum de resolução? Isso tem funcionado? Diálogo. Olha, ninguém se matou ainda, então eu acho que tem funcionado. O diálogo ele costuma ser o caminho mais curto entre dois pontos. Entre dois mal entendidos, o diálogo é a ponte de resolução. Ah, porque fulano disse que você me falou tal coisa. Peraí, deixa eu chamar fulano, senta aqui, ela tá me dizendo que você falou isso aí. Como é que a gente resolve? É dialogar, não adianta você ficar fazendo o que a gente chama de rádio peão, levando uma coisa de um setor para o outro. Não resolve. Isso só piora o clima. Então, qual o problema que você tem comigo, Lara? Foi o jeito que eu falei com você? Foi o jeito que eu te chamei na sala? Foi como eu pedi para você fazer tal processo? Me desculpa, eu tô errada. É reconhecer quando a gente é. Independente se você é líder ou se você não é, mas principalmente quando se lidera. Se você não tem a humildade de entender que você também erra, se você não se abre ao diálogo, você está na posição errada dentro da empresa. O diálogo ele tem funcionado e até então eu não vejo nenhum outro meio de resolução de conflitos dentro da empresa que não seja ele, porque todos os outros são ilegais. Pronto. Eu tenho outra pergunta em cima dessa, mas não está no roteiro. A pergunta é a seguinte: tu disse que chamava uma pessoa para fulano falou que tu isso, isso. Mas se nenhum desse momento chegasse para você dizendo tal pessoa me falou tal coisa, como é que eu vou explicar? Chegaram até mim para dizer, mas essa pessoa de jeito nenhum não fala quem é, não tem como você fazer essa ponte e esse diálogo entre todos para deixar tudo esclarecido. Como é que seria? Ou já aconteceu? Alguns problemas são levados à reunião geral. A gente fala, olha, a gente está acontecendo isso aqui, a gente tem esse resultado, mas poderia ter sido melhor, mas tá o clima instaurado na empresa. De onde que isso surgiu? Como é que a gente pode resolver? Se tá ruim para você, a porta tá aberta. A gente quer que você fique, óbvio, mas a gente quer que você fique com qualidade. Então, se você não está satisfeito, isso é dito para todo mundo. Se você não está satisfeito, a gente dá toda a força para que você consiga uma oportunidade melhor. Mas estar dentro da empresa prejudicando a energia, a cultura da empresa,
não é interessante. Isso é trabalhado de forma muito aberta nas reuniões, tanto reunião de setor em setor, quanto reunião geral. Quando há um problema que não tem um ponto específico de onde ele está surgindo, a gente leva para todo mundo, a gente leva no mesmo nível, porque não adianta, às vezes, ir de união, como você falou, às vezes a gente não sabe de onde surge, ou sabe, mas não tem como confirmar, e aí não tem muito o que fazer, então a gente leva para a empresa como um todo. Até porque a gente sempre fala que a gente está lidando com adultos, a gente não tem nenhuma criança, não tem nenhum adolescente, então tudo pode ser dialogado, tudo pode ser comunicado. Não consegue dialogar, não está legal, a gente se resolve, a gente se entende sem problema nenhum. A questão é ter colaboradores que estejam felizes na empresa que trabalham e que não prejudiquem a cultura organizacional da empresa. Certo. Agora entramos no controle último, que é indicadores e resultados. Quais indicadores ou resultados vocês acompanham regularmente para medir o desempenho da escola? Olha, semanalmente, a gente acompanha ele semanalmente. A gente tem reguladores de pedagógico, por exemplo, que é a minha parte. Quantos alunos desistiram do curso, ou seja, quantos alunos não vêm a mais de 4 aulas, quantos alunos se matricularam, mas não chegaram a vir a primeira aula, quantos alunos cancelaram o curso, com quantos por cento de frequência e retenção eu estou. Por que isso é importante? Porque a gente tem uma projeção de crescimento. Então, como que a gente vai projetar se a gente não tem esse acompanhamento? Olha, a minha retenção ela caiu para 60%, Deus me livre. O que eu posso fazer para daqui a 4 semanas, 5 semanas, ela estar em 95%? A gente consegue se planejar em cima disso. A mesma coisa no financeiro. Tem esses acompanhamentos semanais, mas também tem acompanhamento mensal, que é a meta de cada mês. Cada mês tem a sua meta específica, mas a gente acompanha semana a semana para que a gente tenha uma base de trabalho. Chegou no final do mês, a gente vê todas as metas da escola, telemarketing, financeiro, acadêmico, professores, secretaria, para ver como que foi o resultado geral para traçar a meta do próximo mês. Na verdade, não traçar. Quando a gente fecha o resultado mensal de agosto, a meta de setembro ela já vem pronta e a gente já apresenta os resultados com a nova meta. Às vezes olha, vocês bateram a meta aqui, vamos manter a meta mesmo, ou vamos subir um pouquinho, que eu sei se vocês conseguem mais, ou caramba, vocês não bateram a meta, mas não é por isso que eu vou baixar a meta do próximo mês. A meta do próximo mês vai aumentar, porque vocês precisam sentir a responsabilidade. Então vai de acordo com o setor e vai de acordo com o que a gente está projetando para a escola. Certo. Qualidade. Há mecanismos formais para garantir a qualidade dos cursos oferecidos? Como funciona na prática? Com toda certeza. Há uma coisa chamada coordenação pedagógica, que é a função que eu desempenho. Eu estou sempre em cima disso. Eu tenho 5 professores, eu tenho 2 professores de inglês, 6 professores, 3 professores de gestão administrativa e uma professora de saúde, atendente de farmácia. Quinzenalmente a gente tem reunião pedagógica, inclusive a nossa está marcada para amanhã, onde a gente, como temos a nossa meta do pedagógico, a gente acompanha quinzenalmente, não tem necessidade de eu fazer isso semanalmente com ele, porque é um trabalho que ele demanda um pouquinho mais de tempo. Primeiro de abertura de mês, a gente vê como é que vai ser o mês seguinte e depois o fechamento do mês, ver como é que esse mês passou, o que a gente pode consertar, o que a gente pode melhorar. E você pode repetir a pergunta, Lara, por favor? Posso. Há mecanismos formais para garantir a qualidade dos cursos? E as questões das reuniões também e formulários, Google Forms. A gente usa bastante em turmas para avaliar o desempenho dos professores. O que você está achando da aula do professor? Às vezes parece uma coisa antiética, muito direta ao ponto, mas não, o aluno ele precisa dar o feedback. E na maioria das vezes esse aluno ele não precisa ser identificado. Então ele consegue expor a sua opinião ali no anonimato. Isso ajuda bastante. A gente sabe que o professor de inglês, uma crítica que eu recebi uma vez como professor foi: os seus slides são muito confusos. Eu achava que era confuso? Não, para mim o slide era perfeito, mas a aula não era para mim. Então eu precisei me adaptar de uma forma que eu não concordava, mas que tinha uma base. Eu não concordo que eu preciso alterar meu slide, mas como a aula não é feita para mim, e sim para o aluno que está pagando por aquele serviço, eu tenho que me adaptar para que o conteúdo chegue nele de forma redonda. Então essas avaliações que a gente costuma fazer a cada 3, 2 meses, dependendo da situação, a gente consegue ter um norte de como os professores estão tendo seu desempenho. Às vezes o pessoal vem, faz uma matrícula e fala: não, eu gostei muito do atendimento de fulano. Isso aí a gente já leva para os outros setores, já comunica, a gente fala: olha, vamos tentar trabalhar em cima do mesmo processo para ver se a gente consegue arredondar esse atendimento, deixar todos os atendimentos tão satisfatórios quanto. Certo.
Agora, reação a desafios. Quando algum resultado não sai como esperado, como a escola reage? Existe um plano de ação ou ajustes e quais que são feitos, né, da forma mais pontual? Sim, a gente não costuma ter planos pré-prontos, porque cada situação é diferente da outra. Por exemplo, se mês de junho a gente tem São João, a gente tem Dia dos Namorados, é um mês de muita chuva, então é um mês que a gente sabe que a frequência pedagógica ela vai cair um pouquinho, a gente já se prepara para isso, mas a gente estrutura os meses de maio e julho meio que para compensar esse mês de baixa que a gente tem devido a diversos fatores. A gente consegue ter esse planejamento, mas quando que a gente não consegue ter? Imprevistos. No dia 14 de maio, a gente teve um problema de infiltração em uma das salas. Teve uma chuva torrencial em João Pessoa. A maior sala que a gente tem, que é a sala de administração, no primeiro ano dela ficou inutilizada. O que a gente conseguia fazer dentro das condições que a gente tinha? Não muita coisa, mas havia coisa a ser feita. A gente tinha outras salas disponíveis menores, mas a gente conseguiu sanar o problema, e principalmente comunicação. Eu chegar para o aluno e ser clara: olha, vocês estão vendo que está tendo muita chuva em João Pessoa, a gente está trabalhando para melhorar a estrutura, fizemos toda a obra do telhado com um custo absurdo, mas o importante era entregar a escola 100% para aquele aluno que está pagando por isso. Mas é comunicação. Você tem um problema, primeiro é ser honesto com o problema, de onde ele surgiu, o que eu posso fazer para resolver e até resolver quais são as minhas opções. Essas opções nem sempre elas são as ideais, mas muitas vezes são as únicas que a gente tem na mão. E é trabalhar em cima disso e tentar prever os impactos dessas opções não ideais dentro das nossas metas. Óbvio que isso prejudicou a frequência, óbvio que isso prejudicou a energia da escola, mas não tinha muito o que fazer, a gente tinha que trabalhar com aquilo. Portela, mais uma vez, ele tem uma frase que é: faça o melhor que você pode dentro das condições que você tem. E depois faça melhor ainda quando tiver condições melhores. Muitas vezes a gente espera que a escola esteja 100%, sem uma luz queimada, sem um fio fora do lugar, para que tudo funcione. Mas para que a gente chegue nesse 100%, as coisas precisam funcionar de maneira excelente dentro das condições atuais, para que a gente possa, mais uma vez, barganhar melhores. Então, planos de ataque a gente tem para situações específicas, final de ano, junho, que é São João, meses de chuva, situações esporádicas que a gente tem imprevistos, como essa questão de infiltração, a gente costuma trabalhar com o que tem no momento. Ó, essas são as minhas opções, não é o ideal, mas é o que eu consigo fazer e o que eu consigo fazer por trás para poder brecar um pouco os impactos dessas situações não ideais. É trabalhar no improviso, muitas vezes, mas um improviso consciente. Agora vamos para pessoas, seleção e retenção. Como é feita a seleção e capacitação dos professores ou instrutores? Certo. A seleção dos professores é feita pela coordenação pedagógica, por mim. Capacitação, geralmente a gente escuta bastante o aluno. O aluno, ele gosta da aula do professor, ele pode ser um ótimo professor. Mas se ele não está entregando o que o aluno precisa, primeiro a gente vai para o diálogo. Olha, eu preciso que você remodele um pouquinho as aulas, eu preciso que você se solte um pouquinho mais. Se o professor ele consegue entregar isso e atinge um resultado satisfatório, ótimo. A gente retém aquele profissional, a gente quer que a gente tem premiações, a gente tem bonificações para que o professor ele se sinta motivado. Ele não tem que chegar aqui só dar aula e ir embora. A gente costuma dizer que o perfil de professor IFP é aquele professor meu psicólogo. Ele dá aula, ele tem um contato com o aluno faltou, ele vai lá com um pai e uma mãe, envia o material no privado do aluno para ele fazer essa reposição online, depois marca uma reposição presencial sem qualquer custo. Então tem que ser um perfil de pessoa que goste de gente, por mais estranho que possa parecer, porque parece que todo professor gosta de gente, mas nem todo. Então a gente precisa de professores que, acima de todas as coisas, sejam humanos, entendam as pessoas, não só da matéria. Eu já tive professores que eram excelentes no inglês, eram excelentes na administração da tecnologia, mas eles não sabiam lidar com gente é ótimo, com pessoas. Da mesma forma que eu já tive profissionais em cargos de liderança dentro dessa empresa que eram sensacionais no que faziam, resolviam as coisas assim, mas não sabiam lidar com os outros colaboradores. E isso, independente de ser professor, de ser gestor, de ser líder, você está lidando com
pessoas. Então você tem que muitas vezes se colocar no lugar do outro, na maioria das vezes, por mais que você não concorde, por mais que você não entenda, e dizer não, ok, eu não concordo com essa pessoa, mas ela é um ser humano igual a mim, então eu preciso ter essa tranquilidade. Então quando o professor ele se apresenta humano, acima de todas as coisas, a gente faz óbvio de tudo que é possível para reter esse professor, para capacitar esse professor. Se ele chega para mim e fala, olha, tem um jogo que eu vi online em tal lugar, eu acho que vai ajudar nas nossas aulas. Eu chego para o gestor desse e falo, olha, esse jogo é tanto. Não, mas a gente não pode ter esse investimento. Olha, você está me cobrando resultado, eu estou te mostrando meios para alcançar. Então a gente tem que entrar no meio termo. E aí a gente tenta trazer essa abertura para o professor mudar as aulas do jeito que ele quiser, ele tem o conteúdo que ele precisa seguir, mas ele tem a liberdade para modificar essas aulas a seu critério, dentro daquele conteúdo. Se o professor ele tem alguma dificuldade, um ponto específico, a gente, óbvio, traz uma capacitação. A gente traz também um acompanhamento quinzenal dessas metas para ver onde cada professor está desempenhando melhor ou pior o seu papel, para que a gente não aponte o dedo, mas que a gente resolva, a gente ache solução. 5 cabeças, 6 cabeças pensam melhor do que um. Então, às vezes, o professor que está tendo um problema com uma dúvida específica, em contato com os outros, pensa, não, então eu posso resolver dessa forma, por meio desse método. E essa capacitação, ela vem muito de ouvir, de saber o que o professor está precisando, de como ele está lidando com os alunos. Tanto de ouvir o professor, quanto de ouvir o próprio aluno, para que a gente consiga encontrar no meio termo e entender de onde surgem os problemas ou a necessidade da capacitação naquele ponto. Eu tenho outra pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu, mas só para ler, vou ler só para você. Como é a política de contratação e retenção de professores e colaboradores? Já respondeu, né? Já. Era só para... Pronto. Por fim, encerramento, né? Se você pudesse mudar... Um ponto que eu não falei nessa última pergunta, na questão de reter os colaboradores. A gente sempre tenta capacitar, ensinar, treinar, mas a gente sempre incentiva que ele cresça. Um dos assistentes comerciais que a gente tem aqui, ele hoje é supervisor, ele é consultor. A gente tem o assistente comercial, o coordenador comercial, a gente tem o supervisor que fica supervisionando esse setor, e a gente tem um consultor que fica indo de escola a escola. Ele era daqui, foi para Cajazeiras, foi para Caruaru, viaja com tudo pago pela empresa, ele conhece as outras equipes, ele conhece as outras cidades, aprende a lidar com diversos públicos, então a gente sempre disponibiliza essa porta de abertura para os funcionários. Você pode crescer. Se você der o seu excelente aqui, a gente abre portas para que você cresça dentro da nossa empresa. A gente não quer perder esse funcionário. Então, quando o funcionário ele é bom, ele demonstra que ele é bom, ele demonstra que ele quer crescimento, que ele quer aprender, a gente dá todo o suporte para que ele cresça. Então, a gente incentiva. Bate tua meta, daqui a pouco tu tá batendo meta em Brasília, daqui a pouco tu tá batendo meta em Alagoas, qualquer outra unidade que a gente tenha essa abertura para fazer o funcionário enxergar que não é só o dono da escola que consegue ter essa vida de gestor, de dono, ele também pode. Por que não? Muitos dos donos de escolas hoje eram, na verdade, funcionários de base. Eram professores, eram secretaria, eram telemarketing, eram comercial, coordenadores, que enxergaram o IFP uma maneira de subir na vida, de uma maneira saudável, de uma maneira, às vezes, pesada, porque o business world é pesado muitas vezes, mas que quem quer, chega. Mais uma vez, não existe meritocracia. A pessoa, por mais que seja disposta, por mais que tenha as habilidades, ela precisa das oportunidades. Então, a gente tenta trazer isso tanto para os alunos quanto para os nossos funcionários. Estou quase vindo meter meu currículo aqui. Pronto, para encerramento. Se você pudesse mudar uma única coisa na gestão da escola hoje, qual seria? Que pergunta comprometedora. Sim, se você não quiser falar, ok também. Não, tudo bem. Ainda na chuva para se molhar. Eu seria mais ágil na resolução. O gestor da escola, com todo respeito ao meu chefe, ele é excelente. Mas estamos em forma que eu tenho muita coisa a lidar aqui. Às vezes as coisas chegam e há um tempo demorado de resposta. A gente tem que ficar cobrando, pedindo, e é normal em qualquer empresa. Mas eu tentaria trabalhar um pouquinho a agilidade na resolução das coisas. Espero que ele não ouça essa entrevista. Não vai. Ou espero que ele ouça.
Na verdade, eu não disse antes, mas esse é um trabalho totalmente pedagógico e é confidencial. Então, quem vai ter acesso é só os professores e no dia da apresentação e a gente vai, né? Vai ser a gente falando e tudo mais, então vai ser tranquilo. Se eu puder receber esse trabalho depois Sim, pra dar uma se olhada. quiser pode ir até ir. A gente Vai ser dia 10? Qual horário? Vai ser dia 10. As aulas são... A aula é de 1 até as 4. Eita! Uma tarde de trabalho inteira. É. Se tiver como ver online, se tiver alguém com o celularzinho lá que eu consiga assistir, eu Pode consigo. ser Porque também. me ausentar a tarde inteira eu não consigo mais assistir. Pronto, pode ser. É porque tem esse horário, porque são vários grupos, né? Entendi. Aí poderia ser que, eu vou apresentar no primeiro horário. Uhum. Poderia colar e, vou apresentar por último. Parecia assim, mas a gente pode fazer vídeo também, se quiser. Qual oportunidade de melhoria você considera mais urgente para garantir o crescimento da instituição nos próximos anos? Investimento financeiro. Sem sombra de dúvida. Nada se resolve sem dinheiro. Não existe boa vontade no mundo que resolva o que uma carteira cheia resolve. Então, se você me fala, eu quero uma escola de excelência, me dá dinheiro para reformar, para pagar mais os meus colaboradores, para comprar materiais de uma qualidade superior do que o que a gente já tem. Mas nem tudo é conto de fadas, né? A gente tem metas financeiras também, então a gente não pode sair metendo a mão na conta da escola, porque vai ser legal. Tem que ter todo um planejamento. Mas para mim essa seria uma das principais coisas, além, óbvio, de cultura. A gente precisa de funcionários que estejam dispostos, que gostem de gente. A gente trabalha com gente, a gente trabalha com alunos. Então, se você vem para cá insatisfeito, independente do problema que você tem em casa, você está no lugar errado. Não que você não possa ter problemas ou não chegar aqui triste, mas os seus problemas eles têm que ficar da porta para fora, no sentido de que não pode afetar o teu desempenho. E se você sente que está sendo afetado, óbvio, a gente é totalmente aberto ao diálogo. Olha, eu não estou legal, eu preciso ir para casa, eu preciso colocar as minhas ideias no lugar. Várias ocasiões eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu estou de mudança. Será que a gente consegue organizar uma folga numa segunda-feira? Eu sou coordenadora, como é que eu vou faltar numa segunda-feira? Ele falou, olha, tudo bem, não tem problema, você não precisa pagar essas horas, eu não vou descontar de você, só peço que você dê 100% de si para que a escola cresça. E eu tenho dado. Então, tudo é negociável dentro das possibilidades. Então, as nossas perguntas se encerraram. Amém. Né? Eu tava de saco cheio ouvindo a gente, né? Nada, jamais.